Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, aqui gravando hoje novamente no estúdio da Vega Produtora em Curitiba e dando continuidade à nossa prestigiada série sobre poderes psíquicos com o nosso querido fráter Oswaldo Milman Júnior, que é pesquisador, filósofo, formado em letras e, mais do que tudo isso, tem 50 anos de experiência dentro de uma das mais prestigiadas escolas iniciáticas do mundo, que é a Ordem Rosa Cruz Amorque, da qual ele foi, aqui na língua portuguesa, chefe do setor de ensino e instrução. E hoje o Oswaldo escolheu, para dar continuidade a essa série, que você pode acompanhar aí na nossa playlist no canal, vamos falar de psicocinesia ou telecinesia. Mas antes você já sabe, vamos fazer uma inscrição psicocinética, deixar o seu joinha psicocinético aí, deixa o seu comentário e aciona o sininho também, que é muito importante para o nosso programa. Tudo bem com você, Oswaldo? Tudo bem, Jamil. É uma outra oportunidade, né, de voltarmos para conversarmos sobre um tema que é um desafio, né, dentro da parapsicologia, porque os próprios parapsicólogos estudam e investigam. Não há ainda uma palavra final, mas é um efeito, como chamado, psicapa, né? E psicocineses, eu digo psicocinésia, porque quando eu vou no Google eu vejo que a palavra é acentuada. Então é psicocinésia. O que é psicocinésia? Cinésia é o poder sinestésico, né, do movimento e da ação. A 10ª palavra grega é a palavra kappa. Kappa quer dizer ação. Ação está ligada a kinesis, que em grego quer dizer movimento. Então é a ação e o movimento projetado através da consciência, da mente, né, atuando sobre o mundo externo, os objetos, toda essa projeção digamos assim, de você conseguir modificar, né, muitas vezes até as estruturas atômicas dos objetos, e isso tudo é a ação da mente sobre do pensamento sobre os objetos. Então Oswaldo, essa ação que eu estou só concluindo, claro, psicocinésia, vem dessa palavra. Assim como nós temos e é um efeito considerados objetivo da mente, porque temos os fenômenos subjetivos. Já falamos aqui no teu próprio programa sobre clarividência, pré-cognição, telepatia. Esses são fenômenos psigama. Psigama por quê? Projeção. Porque a gama, alfa, beta, gama, a terceira letra do alfabeto grego. Gama começa com G. G vem de gnosis, conhecimento. Conhecimento psíquico sobre o mundo, sobre a vida, sobre fatos, circunstâncias, né? Então, a mente sempre tem o poder maior, né, de se sobrepor, porque como nós já falamos até nos nossos programas e temos falado aqui na Realidade Fantástica, a mente é um atributo da alma, né? E a mente, através do corpo psíquico, vai atuar no corpo físico e em tudo aquilo que é fisicamente e que está circundando o nosso mundo, nós temos a atuação, então, dessa consciência maior. Oswaldo, por que em alguns cânones da parapsicologia a gente encontra o termo telecinésia, né, para significar a mesma coisa? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ah, não é a mesma coisa. No transcurso aqui nós vamos explicar. A psicocinese é a atuação do psiquismo sobre como nós falamos assim, os fatos circundantes, os objetos e tal, mas à distância, sem interferência direta de um objeto, da nossa própria mão. Então não está usando a bioenergia, mas sim a energia vital, a força psíquica. Então vamos dizer assim, a força psíquica imaterial, totalmente imaterial. Essa força psíquica atuando é que caracteriza a psicocinésia. Então, psico-mente, né? Cinésia, movimento. A mente movimentando a qualquer distância, até alguns quilômetros pode acontecer. Não diga. Segundo comprovações científicas, a pessoa que tem o dotado, né, como se diria aquela paranormal, ele tem condições de se concentrando em algo a distância de quilômetros, movimentar. E também não há uma interferência direta física através de instrumento, como é o caso por exemplo, a radiestesia. A radiestesia ela tem um efeito mais de telecinese. Por quê? Você vai usar a tua bioenergia para movimentar através de uma varinha, um hidroscópio, né? Localizar a água,
localizar melhores condições ambientais, enfim, situações assim onde você usa instrumentos. Na psicocinésia você não usa, é puramente psíquico. Então, isso é que diferencia a psicocinésia da telecinésia. Interessante, puxa, mais uma, como a gente aprende, né? Oswaldo, a gente sabe que aquele que é considerado o pai da parapsicologia, né, que é o J.B. Heine, ele estudou também a psicocinésia, né? Porque ele é mais conhecido pelo estudo em telepatia, mas parece que ele estudou também. Sim, né? Joseph Banks Heine, ele se dedicou também a esses estudos. Ele foi praticamente considerado o pai da parapsicologia, né? Então, eu acho que ele viveu em 1920 a 1980, se não me engano, uns 80, ou mais. Mas foi nessa fase, em 1934 mais ou menos, século passado, ele com a esposa, que eles eram biólogos, eram botânicos, eram um estudo assim, mas se dedicavam muito aos estudos da parapsicologia, investigações. E ele, como você sabe, na telepatia usou as cartas Zener. Na psicocinésia, ele usou dados. Então, ele fazia uma estatística experimental com dados, onde ele pegava, por exemplo, um jogo de dados e jogava aquele dado 12 vezes. Digamos, ele pensava no número 2. Você sabe, o dado tem até o número 6, né? Então, ele pensava no número 2. Cada vez que virava aquele dado com o número 2 e conseguia um acerto de 5, em 12 jogos, 5 acertos, era considerado, dentro de uma regra matemática que ele estabeleceu, uma análise, porque eles analisavam tudo isso. Então, ele fez lá um teste onde ele criou, né, parâmetros para análise dos resultados. E ali a razão crítica dava mais de 2,33. Então, mostrava que a pessoa era dotada. Né? Podia influir no resultado. Influía no resultado. Aí aquela pessoa, então, aquilo mostrava que a mente estava determinando ou interagindo com o dado no sentido de colocar naquela posição. Né? Então, a mente atuando sobre a matéria. Então, são dados experimentais. Tem um outro experimento de psicocinésia que é com relação à bússola. E aí você verifica bem a questão da diferença entre psicocinésia e telecinésia. Porque telecinésia é você movimentar algo à distância, mas usando a tua bioenergia, né? Usando um instrumento, e esse instrumento vai, como nós falamos na radiestesia, vai localizar, vai mexer, ou as próprias mãos, a energia das mãos, né? Como um ímã, vai atuar. Então ele fez um experimento com a bússola, né? E nesse experimento com a bússola é o seguinte, ele simplesmente, a uma distância de alguns centímetros, sem tocar na mesa onde estava colocada a bússola, ele fazia com que a agulha, através do poder mental, se movimentasse. Então ele fez com vários dotados, vendo o poder de atuação da mente sobre a matéria, né? Atuando sobre a agulha e movimentando a agulha na bússola, né? Outras vezes, quando não conseguia, de maneira psicocinética, aí interferia com as mãos. Aí sim, daí já era telecinética, porque ele estava usando a bioenergia do corpo e colocando a mão a 2 ou 3 centímetros em cima da bússola e imaginando e determinando que a agulha se movimentasse no ponteiro do relógio. Então, nessa situação, havia a movimentação. Então, esses são os testes da força mental atuando sobre a matéria. Né? Agora, Oswaldo, antes de eu seguir o nosso programa de perguntas aqui, só para aclarar um pouquinho mais a mecânica da psicocinese, você falou que além de a gente poder movimentar à distância objetos, e aí acho que entra um pouco o poltergeist também, né? Que as coisas acabam se movimentando e a pessoa às vezes está provocando aquilo sem saber. Mas você falou que também em mudar a estrutura atômica do objeto, quer dizer, uma pessoa poderia transformar esse lampião em um outro objeto pela psicocinese? Não é de uma forma direta assim, né? A estrutura material, então eu botaria o mundo de cabeça para baixo. Não é bem assim, mas há uma influenciação. De repente, esse lampião que está aceso, ele interfere e pode apagar a luz, a energia. Há dotados que interferem na parte, até na eletricidade, na luz, né? Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas não é direto, mas há poder que a mente está atuando, sempre está, porque é o poder vibratório, não é? Desencadeante de vibrações que são poderosíssimas e vão atuar.
É aquela história, você já ouviu falar do seca-pimenteira? Opa, isso Né? é conhecido. Olha, é a energia mental. Depende muito da sutileza com quem você está lidando. Com pessoas, isso é muito perigoso, né? Porque essas vibrações, essas energias, por isso que eu digo, o dotado, se ele é uma pessoa esclarecida, imbuída de bons propósitos, de bons sentimentos, maravilha, né? Porque você tem o dom, mas nem sempre a pessoa é espiritualmente evoluída para usar todo esse potencial para o bem. Então, justamente você tem o livre-arbítrio. A responsabilidade é imensa, né? E são pessoas que muitas vezes podem se tornar até infelizes devido a essa hipersensibilidade. Então, hipersensibilidade, bênção ou maldição, né? Existe um artigo, inclusive, né, na nossa ordem falando sobre isso. É verdade, você sabe que você lembrou, essa situação de seca-pimenteira é muito comum, né? Às vezes a energia de determinada pessoa mata uma planta, acaba com... É incrível. É por ignorância, né? Porque realmente uma pessoa que é dotada, tem esse dom, esse poder, ela pode fazer coisas maravilhosas. E como é que fica, Oswaldo? Tem algumas pessoas famosas, né? Que a gente sabe que se notabilizaram pelo seu poder psicocinético. Você poderia citar algumas? Então, aqui nós até anotamos aqui Nélia Michailova, nome russo, né? Nélia Michailova, ela foi estudada pelo Dr. Sergeyev. O Dr. Sergeyev é um russo que se dedicou ao estudo. Ela era russa, né? Uhum. E ela, com 14 anos de idade, ela sofreu um acidente numa das guerras mundiais. Não sei se é a primeira ou a segunda. Na verdade, a literatura não nos diz. Eu deduzo que seja na Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 1919. Ela sofreu um acidente nessa guerra. E aqueles traumas da guerra fizeram, certamente, geraram alguns sentimentos profundos, doloridos, né? Passou por muitos traumas, e isso acabou desencadeando nela um processo de psicocinese intenso, onde ela fazia volitivamente, à vontade, espontaneamente, ou então inconscientemente, né? Que daí inconscientemente era espontaneamente, ou sob o comando da vontade dela. Quando ela entrava num ambiente, num local, acendiam-se luzes, as portas às vezes se abriam. Então ela interferia, né, dessa forma, volitivamente ou espontaneamente, inconscientemente. E diz que, foram fazer uma entrevista com ela e tinha um copo d'água assim, e ela tirou a caneta para escrever. O copo começou a ser atraído para a caneta. Então ela tinha uma força bioenergética muito forte. Aí o Dr. Sergeyev, foi uma pessoa que até ele criou aqui, não é? O chamado detector Sergeyev, que ele podia, com esse detector, como se diz assim, acompanhar, verificar o campo vital da pessoa. O que é esse campo vital? Chamam de aura humana, a aura. Então a aura, que é esse campo eletromagnético que circunda as pessoas, que provém dos três corpos, físico, psíquico e espiritual, dessa interatividade, uma energia, uma potencialidade imensa, e essa energia da aura, isso era estudada pelo Dr. Sergeyev, e ele dizia campo vital. Esse detector era mais ou menos assim como o casal Killian, que criou a máquina fotográfica, né, da aura. Ele tinha outros processos, ele usava um eletroencefalógrafo, ele usava um eletrocardiograma, ele agia através de outros meios eletrônicos para verificar o grau de paranormalidade da pessoa quando ela entrava nesses transes criativos, essas coisas que às vezes nem ela dominava. E nesses transes criativos ocorriam coisas assim fantásticas, né, onde ela agia dessa forma que de repente o ambiente começava a sofrer alterações pelo poder psíquico dela. E aí fizeram testes, por exemplo, espalhando uma porção de palitos de fósforo numa mesa. Com o poder mental, ela conseguia reuni-los novamente da forma como estavam inicialmente. Ela conseguia separar a gema de uma clara de um ovo instalado, a clara da gema. Ela conseguia fazer isso. Então, nessas horas, ele começava a medir e verificava que no eletroencefalógrafo, as ondas cerebrais dela eram muito diferenciadas. Quando o normal em ondas beta é de 8 a 50, o dela ultrapassava, né? Em outros momentos, em transe criativo também, ela chegava a atingir ondas zeta. Daí eram ondas de meio que sonolência, porque ela cansava e de repente ela entrava num estado de subjetividade intensa, não é?
que o subconsciente dela dominava e predominava naqueles momentos. Então ele fez vários testes com esse detector Sergeyev. Dessa forma ele testava os dotados. Ele é um russo estudioso da parapsicologia, né? E todas essas pessoas eram formadas em psicologia, ou parapsicologia mesmo, ou psiquiatras, né, no campo da psiquiatria, porque para ver até se não haviam fraudes. Né? Sim, porque com certeza. existe, infelizmente, a fraude. As pessoas... Tem muito. Né? Então esse cuidado eles tomavam. Então essa força psíquica, material e imaterial, se fundiam e atuavam através de Nélia Michailova. Outra pessoa muito interessante, que foi mundialmente conhecida na década de 70, inclusive, esse homem hoje deve estar com 75 anos, por aí, e é o Uri Geller. Sim, muito famoso. Uri Geller. As antigas gerações, né, conviveram muito com Uri Geller. E Uri Geller, ele entortava talheres, né, garfo, faca, ele tem aqui, partia anéis e correntes, influenciava relógios, fazendo-os parar ou se adiantar no tempo. Então ele tinha uma influenciação e ele foi estudado. Em 1969, ele foi para os Estados Unidos e lá ele foi muito estudado. E também em Israel, porque ele é judeu, né? Ele é israelita. E em Israel também estudaram esses fenômenos. Ele foi também para o Japão, onde o Dr. Puxa, esse nome é complicado. Pode deixar. Dr. Shigemi Sasaki, um japonês. Como é que é o nome dele mesmo? Shigemi Sasaki. Esse Shigemi Sasaki, em 1974, começou também, através de aparelhos de bioenergia, de biofeedback, analisar. E a influência do Uri Geller foi muito interessante no Japão, porque começaram a aparecer crianças e jovens dotados e que faziam coisas extraordinárias também, inclusive desenvolvendo o próprio poder da cura, que eles viam que era a energia, né, das mãos curando. Esse é um fenômeno já psi-beta, quando você influencia através da tua força vital os seres vivos, né? As plantas, os animais, o ser humano, que é aquela história. Você hoje tem, através de várias religiões, de vários movimentos filosóficos, místicos, os essênios na antiguidade, né? A canalização da energia através das mãos. Né? Isso que são denominações que se dão. O espírita tem o passe, né? Então, o ectoplasma, a Jorei, Jorei da messiânica. Então, são movimentos que realmente usam esses poderes. A terminologia, o palavrório, né, essas definições, dentro do campo científico, elas assumem uma postura, né, conceitos científicos. Mas dentro das religiões, dos movimentos filosóficos, às vezes eles têm outra conceituação. Né? Mas, na verdade, os fundamentos são quase sempre os mesmos. Houve também um outro cidadão chamado Ingo Swann. Ingo Swann. Esse cara é um americano, né? E ele tinha faculdade para modificar a distância e a temperatura de um termômetro, ou para afetar magnetômetros, ou influenciar o funcionamento de aparelhos eletrônicos. É interessante, né? Você já deve ter feito uma experiência com o pente atritando o teu cabelo. Sim. E você viu a força eletromagnética que desencadeia e você, inclusive, o papelzinho, né? Ele puxa. Puxa. Né? Então, veja, é uma irradiação. Todos nós temos esse campo bioenergético. Saber explorar, saber usar. Alguns têm mais essa sensibilidade, essa hipersensibilidade. Né? E existem dotados, Jamil, que são assim, aquele dotado, como se diz, completos, porque eles dominam no campo psicapa e no campo psigama, no campo da intelectividade e no campo da atuação na matéria. E às vezes, por exemplo, telepatia, retrocognição, clarividência, é puramente psíquico, é abstrato, né? Não tem, agora tem aquela influenciação do fenômeno psicapa, que é você atuando no campo material, né? Através dessa bioenergia. Interessante. E esse Ingo Swann, então, ele foi muito estudado pelos pesquisadores científicos, né? E que convenceram-se de que, de fato, ele tem esse extraordinário poder de psicocinese, telecinese, inclusive na projeção psíquica, aquilo que nós falamos, né? O fenômeno OOBE, né? Outside of Body Experience, né? A experiência fora do corpo. Então ele fazia muito isso com facilidade. Então ele era um dotado completo, porque ele também atuava com psicapa, psigama e psibeta, nos três campos né, da consciência: intelectiva, abstrata,
no sentido material, atuando sobre a matéria, e no sentido da cura. Um outro também famoso, que era um francês, era Jean-Pierre Girard. Ele influenciava a matéria amolecendo e endurecendo objetos, torcendo varinhas de alumínio e entre outras demonstrações psicocinéticas, né? E isso era feito dentro de laboratórios científicos para verem e testarem. Então não podia ter fraude, né? É aquilo que acontece e a pessoa... A explicação, qual é? É o poder mental superior da pessoa, desencadeado e fazendo, né, agindo sobre o mundo material. Então imagine essas pessoas, se elas têm um nível de sublimidade e elevação espiritual, fazem coisas fantásticas, né? O mundo modifica-se na medida em que você atua sobre ele de uma maneira artística, científica, cultural, né? E com este poder, que às vezes a gente ignora, mas está aí disponível, né, como uma fonte divina como se diz assim, de fundamentos para um mundo melhor. Você pode usar e deve usar, né, a sua mente nessa direção. O outro foi Matthew Manning. É um nome em inglês, ele é inglês, e ele tinha a faculdade de psicografia. Esse, inclusive, mais tarde, quando falaram de poltergeist, ele lidava. Ele desencadeava essas energias do poltergeist, influenciando ambientes, criando situações. Mas o que mais chamava a atenção nele era a psicografia. Ele tinha o dom tanto para escrever quanto para pintar. E ele fazia imitações, reproduções de pintores famosos, como Picasso, Durer, Da Vinci, entre outros. Então ele replicava aqueles quadros, não é? Mas ele dizia que era um espírito que incorporava nele ou que era ele mesmo? Olha, não é dito dentro da parapsicologia se esse poder era de um espírito ou não. Se era o espírito de Durer, se era o espírito de Picasso. Não, mas de qualquer maneira ele entrava em rapport, uma harmonização psíquica, e é possível que ele filtrasse e trouxesse então para a atualidade aquela situação. Porque ele reproduzia perfeitamente aqueles quadros. Aí vão dizer assim, ele era uma encarnação. Mas como? A encarnação de todos? Não poderia ser. Não teria. Né? E também não era tão distante. Então, a probabilidade era de que ele entrava em rapport, em harmonização, transe criativo, recebia essa inspiração, pela visualização criadora, ele transcrevia e fazia o quadro. Houve um cidadão inglês, Oswaldo, que é considerado o maior dotado de todos os tempos, que é o Douglas Home, se não me engano. Daniel Douglas Home, porque ele foi considerado o mais dotado, né, de todos os fenômenos estudados. Entretanto, como eles diziam, naquela época, a parapsicologia não estava tão avançada. Sim. Então, ficava aquela situação, até onde que vai o imaginário e o real, né? Até onde tem a verdade e até a fraude. Mas ele foi considerado uma pessoa excepcional. Daniel Douglas Home, era um inglês, se não me engano, né? Sim, inglês. E então aqui, ó, segundo as referências, podia realizar volitivamente todos os fenômenos paranormais. Então essa é aquela história que nós falamos aqui. Psigama é o fenômeno intelectivo, abstracional, do psiquismo sobre o mundo, mas de maneira assim, telepática, clarividente, pré-cognitiva, né? Lidando com esse campo abstracional. No campo material, físico, de atuação do psiquismo sobre a matéria, psicapa, né? Que é a ação da mente sobre a matéria. E os fenômenos psi-beta, que um dia nós abordaremos mais adiante, já estudamos um pouquinho, falamos em algum programa sobre isso, mas é aquela atuação que interessa muito, porque é a questão das curas. Isso A cura mística, ela tem um efeito, por isso eles dizem assim, psi-beta, psicapa, psigama e psi-beta. São termos assim para definir e conceituar essas diferentes manifestações da mente sobre o mundo e a vida, mas dentro de terminologias específicas, né? Então, psi-beta, a levitação, por exemplo, é um fenômeno psi-beta. É de leveza, é de superioridade, de sutileza e transcendência, assim, na transmissão do campo áurico e psíquico com relação à cura. Por isso, as pessoas vão, né, e tem essa religiosidade, e recebe o jorei, recebe o passe, recebe a cura metafísica Rosa Cruz, dos essênios, com base nos essênios, e toda essa transferência de energia que é possível, né, e vai atuar, né? E por isso a gente tem desenvolvido programas aqui sempre dentro do campo do mental,
que é algo que para mim fascina porque estou me exercitando, estou estudando, estou buscando verdades maiores. Oswaldo, antes da gente encerrar, eu quero, já que você falou, né, que você está falando em programas, para quem ainda não sabe, o Oswaldo estreou um programa próprio aqui pela Vega Produtora e ele está fazendo uma série que inicialmente, me parece, serão 24 programas abordando todos os poderes psíquicos, né, os poderes místicos do ser humano, que é um programa maravilhoso. Já parece que tem 5 gravados, né, Oswaldo? Já gravamos 6 programas, 6. né? E como realmente o Jamil falou, né, graças o patrocínio aqui da Vega Produtora, através do César Felisbino, que é o seu proprietário, uma pessoa maravilhosa, excelente, que está nos dando sempre o respaldo e o apoio, e com o qual precisamos mais tarde fazer o nosso simpósio com o Jamil, com o Carlos Brain, com o Mendes, José Mário Mendes, né? Então, cada um dentro da sua área, que gosta mais, que tem mais afinidade, vai reunir um grupo, né, de pessoas. Vamos fazer uma noite filantrópica, inclusive, na sexta-feira, palestras aberta, a apresentação inicial é aberta, e depois, é evidente, tem que ter um apoio material, né? Mas aí a gente vai estabelecer condições para isso tudo. Isso vai acontecer. Então, nós gravamos um programa, por exemplo, inicial, são 24 programas que nós nos propusemos dentro desta série. O primeiro foi sobre sugestão, né? Porque a sugestão é fundamental na vida, né? Nós vivemos sob efeito da sugestão, querendo ou não, consciente ou inconscientemente. Falamos da intuição, esse poder, esse canal intuitivo e divino que se expressa através da nossa mente, da nossa criação, quando criamos algo, quando temos um insight, uma luz interior, né? Porque intuire quer dizer ver por dentro. Então, intuição nós tratamos de relaxamento e ondas cerebrais, falamos da estrutura mental, e agora, até no 6º programa, nós falamos sobre os quocientes intelectual, emocional, do Goleman, e espiritual, com Dana Zohar. Então, nós estamos desenvolvendo essa linha de atuação, sempre explorando, buscando, né, verdades maiores, e para identificar o grande poder e mostrar para as pessoas, né, todos nós temos, através do nosso livre-arbítrio, o poder mental para dirigirmos bem as nossas ações e construirmos um mundo melhor. É esse o objetivo. Perfeito. Convido vocês todos a conhecerem o programa do Oswaldo. São programas semanais, inéditos. Toda quarta-feira ele grava um programa e o link para você acessar os programas do Oswaldo, né? O programa do Oswaldo está aqui na descrição deste vídeo. Oswaldo, obrigado por ter vindo mais uma vez ao programa, nos esclarecido, e vamos dar continuidade a essa série de poderes psíquicos. Isso aí, Jamil. A gente está junto, né? E sempre agradecendo aqui a Vega Produtoras, a todos os que abrem as portas, né? Você também é uma pessoa muito estimada por todos e com realidade fantástica. Teu programa sempre tem uma boa audiência, a gente sabe pelas visualizações, né? Maravilhoso. E a gente está aí junto, trabalhando, porque, como se diz assim, como seres gregários que somos, nós precisamos um do outro, né? Então, muito obrigado e, acima de tudo, ao nosso Deus Criador. Com certeza, Oswaldo. Com um repositório de conhecimento como você, a gente tem mais aqui beber, né? E aprender. Quero também, claro, o Oswaldo já citou várias vezes, mas estender um agradecimento, um abraço à Vega Produtora, na pessoa do seu presidente, o nosso querido amigo César Felisbino, que nos fornece aqui, nos cede o estúdio. Se você precisa, olha, de trabalho em reportagem, em fotografia, em Curitiba é o César Felisbino, não tem outra pessoa. Aí estão aparecendo os dados da Vega para você conhecer um pouquinho do trabalho do César, que além de tudo é uma pessoa muito divertida, muito engraçada, você dá muita risada com ele. E claro, você não vai, como eu lembrei no começo, você não vai se esquecer de se inscrever no programa, deixar o seu joinha, acionar o sininho e escreve aí o que você achou desse programa com o Oswaldo, que a gente tem a tradição no canal Realidade Fantástica de ler e responder todas as suas intervenções. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.